Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Estamos aqui para mais um bate-papo sobre o Oscar 2022 que aconteceu ontem. Agora me dei conta de que falar isso torna essa conversa datada, então eu preciso dizer que a gente está gravando na segunda-feira, um dia depois da cerimônia, porque a produção é que sabe exatamente quando é que vai ao ar. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre essa cerimônia que talvez vai ficar lembrada muito mais por questões não ligadas aos filmes, por acontecimentos ali durante o evento, mas a nossa opção aqui é discutir um pouco os filmes, discutir a cerimônia no geral, sem se ater aos entreveros lá que todo mundo já está discutindo, todo mundo já está sabendo, todo mundo já viu, então a gente não vai aqui ficar se atendo a essas questões, a gente vai falar um pouquinho sobre os premiados, sobre a cerimônia no geral, e queria dizer que eu estou aqui com o Giovanni Assis, com o Douglas Jansen, com o Sérgio Soares, com o Edi César. Eu sou o Gustavo Henrique e eu queria agradecer bastante também a Gabriela, a Rafaela e a Tuane, que infelizmente não puderam estar aqui com a gente, porque estavam com a agenda cheia hoje, mas que também contribuíram muito nas nossas discussões. É uma pena que elas não possam estar aqui, mas fica um beijo grande e um agradecimento a elas, acho que em nome de todos nós. Enfim, vamos começar pela cerimônia. Acho que o Giovanni, você está com a lista aqui dos premiados, então a gente já pode passar para você para falar aí quais foram os grandes premiados da noite, para a gente abrir a conversa, acho que nesse ponto. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos assistem aqui pela TV FCP. Então, antes de começar a falar como o Giovanni Assis, que é apaixonado por filmes, por cinema, falar enquanto presidente da Fundação Cultural, passamos aí por um mês de programação ligada à maratona do Oscar. Só agradecer mesmo, porque foi uma maratona, a primeira maratona pós-pandemia. Ainda não estamos no pós, mas já nesse sentimento, né, de que isso já está diminuindo e a gente vai começar a voltar à nossa normalidade. E agradecer a Elisângela Dantas, obviamente, que coordena todo esse processo, que programa o nosso Cine Cultura, e que tinha sempre uma resistência pela preocupação que tem, obviamente, com o cinema, mas muito mais com quem vem à sala de cinema, mas ela abraçou a causa e fez uma programação com alguns pitacos meus neles, Ângela, mas só agradecer, porque nós tivemos aí uma maratona espetacular, na esperança que a próxima do ano que vem vai ser ainda melhor, no desejo de que as distribuidoras nos ajudem sempre a que a gente tenha mais acesso a filmes. Eu assisti, do mesmo jeito do ano passado, eu assisti 40 filmes dos 53 que estão concorrendo. E não assisti todos pela dificuldade. E a gente sabe que, para além de você assinar todos aqueles canais e buscar em alguns outros lugares, né, a gente não consegue ainda ter acesso a todos os filmes. Imagine aquela pessoa que está em casa, então tem essa grande dificuldade. Então, o nosso trabalho enquanto Fundação Cultural, enquanto Cine Cultura, é tentar disponibilizar cada vez mais, dar acesso cada vez mais a você que gosta de cinema e que quer discutir o Oscar com a gente. Mas já falei demais nessa introdução. E aí, meninos, tivemos aí a cerimônia, aí aqui no off a gente estava dizendo surpresas, obviedades. O professor Edi disse que acertou 19, Edi? 19. Eu acertei 15. Você chega lá. Né? Chego lá. A pergunta é, alguém acertou o melhor filme? Mas a pergunta. Definitivamente eu não acertei melhor filme. E acho que é isso, acho que o grande vencedor da noite, se a gente for dizer, não em número de títulos, mas em proporção, é Coda, no Ritmo do Coração, porque das 3 categorias que ele foi indicado, ele ganhou as 3 categorias. Invicto na final. Que loucura.
tão producente quanto ele, só os olhos de Tammy Faye, que dos dois que concorreu, ganhou os dois também. Que é um filme horrível. E que é um filme bem mediano, para ser um pouco mais político e não falar que foi horrível como o Edi. Mas eu falei demais. Deixa eu passar para os meninos, aí a gente vai dando umas pinceladas de alguns ganhadores, alguns outros prêmios, alguns que mereciam, já deixando aqui o meu desejo de que alguns dos filmes que estavam concorrendo nesses 10 nem deveriam estar aqui, alguns outros que não estavam deveriam estar nessa lista, obviamente, na minha humilde opinião. Então é pedir para a academia, seja menos política, vai. Vamos analisar aí numa diversidade mais intelectual, internacional e colocar filmes que de fato estejam à altura. Vai lá, bom, Douglas. Vamos passar para o Douglas, inclusive, porque o Douglas ele deve estar muito feliz, porque além do Coda, que ganhou 3 prêmios importantes, acho que o filme que ganhou mais prêmios, né, em quantidade é o preferido do Douglas. 6. Que é o Duna, né? 6 prêmios. Então... Vamos falar de Duna. Desse lado aqui, pelo menos, o Giovanni concorda comigo. Os problemas de Duna todos são história. E eu vejo o filme para acompanhar uma boa história. O Edi não gosta de roteiro, ele liga mais pra fotografia, essas coisas aí. Então ele gostou muito de Duna. Mas antes de sofrer um pouco aqui, externalizar o que a gente falou lá no grupo, falando um pouco da cerimônia, porque no nosso último encontro, eu até falei que a crise do Oscar, a crise da Academia é uma crise existencial. E eu acho que ela nunca foi tão forte quanto nessa cerimônia atual. A cerimônia que, por exemplo, tirou algumas categorias para anunciar antes, mas mesmo assim colocou elas dentro, tirou aquele suspense de acompanhar quem ia ganhar, só que fez de uma maneira mais rápida, ou seja, ela foi o meio termo, não soube muito bem como tratar os temas da atualidade, inclusive, foi a cerimônia mais roteirizada, com peso de roteiro mesmo, parece que tem um roteiro ali, exceto aquele final. Então você gostou, você gosta de roteiro, então você gostou da cerimônia. Pra mim, a base de tudo é o roteiro, mas tem aquele... Mas tem que ser uma boa história, né? Isso. E o principal, pegando aqui os ensinamentos de Sid Field, de todos os livros de roteiro, o melhor roteiro é aquele que, quando você assiste, você não percebe que tem um roteiro ali. Esse é aquele grande roteiro. Quando você sente o peso do roteiro, é porque o roteiro realmente é falha em alguns aspectos. Sobre a premiação, para quem vai pela casa de apostas, as barbadas, saiu feliz. Eu que vou com o coração, saí muito feliz com o documentário. Você vai no ritmo do coração, é isso. Isso. Agora, quem vai no ritmo do coração também pode ser feliz. Não acho que seja o caso aqui. Também é uma unanimidade nossa que Coda, né? É bem mais ou menos. E eu acho que é importante a gente dizer, Douglas, porque fica parecendo que a gente não aceita, não luta ou não entende a causa pelo qual o filme retrata. Muito pelo contrário. Mas daí a gente cabe dizer que não foi o único filme da temporada, ou pelo menos dos indicados, que tratava da mesma causa, sendo que os outros 2 tratam isso de maneira, a meu ver, mais qualificadamente, que é Drive My Car e Audible, que é um curta documentário espetacular e que também fala sobre as questões de deficiências auditivas. Coda é um filme ruim? Não é um filme ruim. É um filme que, ao meu ver, o que não o qualificaria para ganhar o Oscar, ele é um filme de um roteiro, de uma estrutura muito americanizada. É aquele filme que você sabe a hora dos turnings, da hora das viradas, a hora do ápice, a hora que você vai ter que chorar. Para mim, a construção do Coda, ele é feito para chorar. Com uma história bonitinha, que você vai chorar mesmo. E se você não chorar, você tá morto por dentro. E se você não chorar, você tá morto por dentro. Pode sacudir que só tem ar. Porque o filme é isso, né? E a gente não pode... Minha mãe assistiu comigo, chorou metade do filme. Minha mãe, voando, mas é fato, cara. É um filme muito emocionante. A trilha sonora acompanha o ápice do roteiro, a atriz, enfim, é um filme legal. Pegar aqui de minha esposa, que eu vi com ela, que ela chora até em comercial de margarina, pra ela com um prato cheio. Mas nenhum filme ele pode ser analisado sozinho, sem o seu contexto. Nenhum filme é só um filme, né?
E tinha nesse Oscar várias causas extremamente importantes. Então aqui a gente tá, quando fala, não é falar mal, mas quando coloca que o filme não merecia ganhar, tá falando mal da causa. Até porque todos lá tinham uma causa extremamente importante. É falando que, por exemplo, o Oscar repercute e ele também tem poder sobre outros filmes que vão ser produzidos. O Coda, ele é meio que aquele caminho que o Oscar tinha de internacionalizar os seus filmes, agora é um retrocesso. Isso preocupa a gente até a futuro. É esse o ponto que a gente aqui não gostou tanto da premiação, embora eu também reconheça que não teve esse ano aquele grande filme que a gente vai lembrar durante muito tempo e que se ganhar seria um êxtase como Parasita, por exemplo. Sim. Então, você que acertou tudo menos o filme. No roteiro. Errou o roteiro. Então, pronto. Os dois roteiros, né, que a gente esperava. Belfast não estava no script para ganhar de roteiro. Ele foi muito excluído. Licorice Pizza tinha tudo para ganhar roteiro, ganhar o sindicato dos roteiristas e chega na hora é flopa. Ah, sim, além de dizer que Ataque dos Cães ia ganhar de todo jeito, quando eu falei pra ele, olha que talvez não ganhe, vai ganhar de todo jeito. Ele também diz, Belfast não vai ganhar nada. Mas olha que pode ganhar. Não, mas ganhou justamente o roteiro, que foi o que mais criticou. Eu cravei 23, né? 23 cravada. 19 tá um bom nível. Tá bom. Você deu igual quando chega no final da Copa em 94 e fala, vai dar o tetra. Então você não tá dizendo nada. Você tem que fazer que nem eu tô invicto, porque eu não apostei. Verdade. Então pronto. Verdade. Mas o outro ponto que eu achei da cerimônia, e acho que a cerimônia estava muito preocupada também, é nas causas. A gente tinha a causa da Ucrânia, a gente tinha todas as causas aqui colocadas. E é uma coisa que está acontecendo muito no mundo. Me parece que a política está virando cinema e o cinema está virando política. Não vejo um problema em si. Mas quando uma cerimônia é totalmente voltada para discutir as causas, e a gente também não vai discutir os efeitos das causas, por exemplo, até que ponto a gente consegue avançar no trabalho feminino com relação às direções, nas escolas de direção, no investimento com mulheres dirigindo, ou será que só a Jane Campion ganhar o Oscar de direção vai mudar o status quo, certo? Então uma coisa é ganhar, ok, ela merecidamente ganhou, não tem discussão, terceira mulher a ganhar. E agora, e daqui para frente, como é que a gente muda essa relação? A gente tem o Croy Cotton, que é o primeiro ator surdo que ganha um Oscar. Beleza. Isso vai mudar o status quo do cinema? A gente vai ter uma nova relação? Esse filme, por exemplo, Coda, ele é um filme francês que é um remake. Quer dizer, vamos discutir, por exemplo, os Estados Unidos têm dificuldade de ler legenda, por isso que eu tenho que fazer novos filmes. E quando eu faço novos filmes, ele acontece. E muitas vezes, em geral, não é melhor do que o original. Pega, por exemplo, Vanilla Sky, Los Outros, enfim, vários outros filmes que é levado para lá, certo? Então, o grande problema na academia, além, claro, que a academia traz essa preocupação de causas, eu acho que tem que ter causa mesmo. Eu vi uma fala do Champagne, que se não tivesse uma fala sobre a Ucrânia, ele ia derreter os Oscars dele, certo? Não só se posicionando, mas como impor na posição dele. Quer dizer, a gente tem um lado, que é a questão ali, e não tem mais que conversar, é uma autoposição. Então, essas relações políticas do Oscar, que a academia adora isso, pode ser um problema a longo prazo. Para mim, um problema maior no cinema mundial é o cinema americano reconhecer o cinema internacional. Pô, a categoria de cinema internacional teve muitos filmes mais qualificados que a principal. Olha, a pior pessoa do mundo, A Felicidade das Pequenas Coisas, Drive My Car, Flea. Não, se a gente coloca pegar a relação e põe lá. E põe lá. Não é mais importante discutir o cinema mundial nesse ponto? É importante também. Óbvio que é importante discutir inserir as pessoas com relação a surdos mudos, ok. Mas também é importante o botão estar inserido no roteiro do cinema mundial, sabe? Então é uma crítica que eu faço à academia mesmo. Tá, é uma boa possibilidade, já que eles expandiram de 5 para 10, né? Volta 5. E aí inclui os 5 da Internacional nos 10 ali. E aí faz 5 cota internacional. Pega os mesmos da categoria internacional e espelha na principal. Pronto. Eu falei mais ou menos isso na outra live, na live anterior. Alguma coisa de por que não dar esse olhar muito maior para os internacionais. E aqui, como é tudo em língua inglesa mesmo, pode ficar dos 5 que está de bom Você não tamanho. concorda que Drive My Car é um filme muito maior do que Coda? Muito maior do que Coda. Pro futuro, daqui 2 anos, o que é Maior Coda? mesmo, né, inclusive. Sabe? A gente vai buscar o filme francês, original, para comparar. Beleza, mas Família maior. Bernier. E você, Sérgio, que tá calado até agora? A camisa do Palmeiras, né? É que eu sou corintiano. Então, é bem por esse caminho mesmo, né? Eu vim assim de mau humor, tá? Realmente, assim, por um lado,
Estava aqui também falando de off, eu não vi surpresa absolutamente nenhuma. Exatamente, essa foi a minha grande surpresa. Porque o óbvio parece que é o natural de acontecer, mas enquanto espetáculo, é uma narrativa também. A cerimônia e todo o processo anterior é uma narrativa. Então ela sempre guarda as surpresas bem em conta-gotas para manter uma possibilidade de suspense. E dessa vez eu não vi nada, absolutamente nem nada. Will Smith você não viu? Não vamos entrar nesse assunto. Então, Calma lá. Então eu acho assim, a grande questão realmente é da gente chegar no próximo ano e pensar qual foi mesmo do ano passado. O artista. Quais foram esses atores, né? Não, mas eu vou lembrar do Parasita. Sim. Vou lembrar do Nomadland. Não, você falou do Will Smith, mas é isso. Talvez daqui a alguns anos, o Will Smith ganhou o Oscar por tal. Verdade, aquele filme que teve confusão, que ele fez um discurso, que chorou. Aí você vai lembrar mais do acontecido do que necessariamente. Por outro lado, depois principalmente dos 2 últimos anos, o que aconteceu ontem que o Gustavo falou, não pode falar ontem não, senão fica datado. Mas a gente já falou, estamos gravando na segunda-feira, gente. Me lembrou muito coisas que aconteciam nos anos 80, nos anos 90, que pareciam um sadismo, porque você pegava uma lista de filmes, ou entre relevante, medíocre, ok, vai lá, e colocava algumas coisas fantásticas que aconteciam e que a gente tinha absoluta certeza que estavam apenas figurando ali, né? Lembro, não sei que ano exatamente, mas foi uma ocasião em que apareceu no palco junto Kurosawa, John Huston e não sei se era Coppola, alguma coisa assim, para entregar um prêmio juntos. Aí o prêmio foi o Out of Africa, que era o Coda da época. Que ninguém assim, aquele filme mas que filme é esse mesmo? Não lembro mais dele. Aí foi o grande vencedor. Mas, no entanto, você tinha um Kurosawa lá no meio, tinha um Bergman nesse mesmo ano indicado, né? Então, para mim, isso era sadismo. Então, o que aconteceu esse ano foi um pouco isso, né? Mas é tendência? Não sei se é tendência, né? Eu acho que houve a contribuição desses últimos anos surpreendentes. Houve isso que aconteceu antes. As coisas podem mudar rapidamente de acordo com as necessidades mercadológicas ou do próprio espetáculo, já a partir do ano que vem, né? Eu acho que o Douglas tocou num ponto, fazendo essa conexão com o Sérgio, que é da fragmentação do pensamento. Acho que a academia está muito solta, muito largada, porque depois que ela se internacionalizou, que ela se abriu, ela não encontrou ainda uma linha de pensamento. Eu não sei nem se tem que ter, porque eu tenho até medo de que linha de pensamento seja essa construída. Mas aí me traz esse tipo de situação, parece que tem uma tentativa de agradar um pouquinho de cada público, e vira uma salada que se perde tanto nessa falta de estruturação, que aí o Coda é um pouquinho daquilo, serve para o agora. Sabe, eu acho que vai um pouco em cima dessa linha do que o Douglas estava dizendo, de que a academia está meio perdida mesmo, está precisando se achar. Bom, então vamos fazer... Isso não é novidade, eu não sei se há 3 anos atrás era o Green Book. Sim. Era a bomba do momento. Eu acho que a gente pode deixar... Encerro com a sua participação esse bloco, Douglas, que a gente Eu tenho que fazer um destaque, porque, como você disse, sou apaixonado por roteiro. E a coisa mais legal no roteiro é um arco. Então eu não posso encerrar aqui de destaques da cerimônia e não falar do melhor arco da história do cinema, que é o Poderoso Chefão, que teve sua homenagem lá, que eu fiquei arrepiado completamente. Ver o Robert De Niro, o Coppola e o Al Pacino juntos. Nossa, aquilo foi arrepiante. Eles ganhando a homenagem. Só lembrando que a Elis quer passar aqui no Cine Cultura a homenagem aos 50 anos. Não spoiler não, vamos vir se rolar. Tem que vir. O spoiler é muito bem colocado, Edi, e finalmente a gente concorda em alguma coisa. Vai ser raro hoje. Vai ser bem raro, mas
realmente, a gente tem que celebrar. E uma das coisas de sair daquela crise existencial é lembrar da história, é lembrar que, na verdade, no fim, o que importa são as histórias que são contadas. Eu acho que se o Oscar pegar mais um pouco nisso, tem filmes excelentes sendo produzidos. E ver lá o Poderoso Chefão ter aquele momento, eu achei lindo, eu fiquei arrepiado e espero ver na tela grande aqui. Elis? Então, gente, fechamos o bloco aqui com esse recado. Fiquem de olho para ver quando a gente vai ter o Poderoso Chefão. E vamos para o segundo bloco. Mas olha, fiquem bem. Eu sei que você ficou feliz com Duna, o Edi ficou feliz com Belfast. Tá todo mundo feliz aqui. Então, já voltamos. Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco dessa conversa sobre o Oscar. Lembrando que estamos aqui na Fundação Cultural, todos vacinados já com as 3 doses. Então fica o recado, se você ainda não foi se vacinar, vá se vacinar, tome todas as doses. Então seguimos, né? Estávamos falando sobre a cerimônia um pouquinho, sobre os filmes que tinham ganho, um pouco sobre esse caminho que o Oscar, de certo modo, vinha tomando de uma internacionalização e que aparentemente ele deu um cavalo de pau agora, né? Quer dizer, o filme que ganha a principal categoria é um remake americano. Volta aquela ideia de que se a história é boa, ela precisa ser contada por nós de Hollywood para poder chegar à premiação. Então eu queria abrir esse bloco falando um pouco como é que foi essa categoria principal, os filmes que estavam concorrendo. Alguém aqui ficou feliz, né? Acho que pelo que a gente conversou no primeiro bloco, dá a impressão que não, mas alguém aqui ficou feliz com a vitória do Coda. Como é que está enxergando ali? Acho que o Sérgio, você estava mais calado no primeiro bloco. Como é que você está ali? Essa vitória do Coda faz parte do sadismo que você mencionava no primeiro bloco? Faz parte, pela presença de um Drive My Car, né? Há tempos passados, em outros momentos mais, digamos, românticos, eu pensaria assim, para que colocar um Drive My Car? É melhor não ter colocado, porque aí humilha, né? Você colocar essas duas coisas juntas, ou mesmo o Ataque dos Cães, né? Então era melhor não estar. Hoje eu entendo que é aquela questão, a própria presença naquela lista alcança o principal objetivo, que é um impulsionamento comercial, um reconhecimento. Não é único, são filmes que não vão depender unicamente desse reconhecimento. O Coda precisa, né? Então, nesse sentido, apesar, não gostei, para usar palavras suaves, mas acho profundamente coerente, né? Estão colocando no topo um produto tipicamente americano, que atende a uma visão cinematográfica, uma visão artística, uma visão estética do americano e do que ele quer exportar. Então, está coerente, né? Não é surpresa. E que é um remake, né? É um remake francês. Exatamente por ser um remake francês, a necessidade do americano fazer isso continua coerente. Até porque tem dificuldade de leitura, né? Uhum. Ele tem déficit intelectual porque não consegue ler legenda, né? Então aí ele quer o filme falado e não gosta de dublagem. Porque é um ser humano bem razoável, viu? O que já por si é antagônico e contraditório, porque num filme principalmente para deficientes auditivos, você não ter a legenda, né? É meio estranho. Ela ser um problema, né? Ela ser um problema. 40% falado em sinais, né? Exatamente. 60% de fala. Ou seja, a legenda foi necessária do filme tanto em inglês quanto no do francês. Mas aí acho que Então, tem a questão de ser uma história contada do ponto de vista americano. Ah, não, sim. Que é claro, isso, que acho claro. que esse que é o cavalo de pau que a gente Tem que tá ter um falando romance aqui. no meio, né? E Tem que ter de um amor um e tem romancezinho, e ter aquele ápice. algo que atrapalha. E o menino é mó otário, né? Ele vai lá e fala as coisas pra todo mundo, queima a menina, ela perdoa ele, todo aquele dramalhão que tem na comédia romântica, sabe? Faltou ele ficar correndo pra buscar ela no aeroporto, igual os filmes de comédia romântica mesmo. Cair na chuva. Eu caí no chuva ao mesmo tempo, né? E com o cachorro do lado, botou isso. Mas pensando aqui,
Acabaram com o filme agora. E o filme é bom, tá? Não, o filme é legal. O filme é legal. Mas veio agora na minha cabeça aquele discurso do diretor de Parasita, que falou pra academia: se vocês superarem um pouco aquela barreira de 2 centímetros da legenda, vocês vão ter boas histórias. Só que o americano achou que a legenda era por causa da linguagem de sinais. Ele pegou só metade. Tá vendo? Mas eu acho que... E o prêmio veio, não sei se foi só pra mim, quando eu já queria que a cerimônia acabasse. Tá dando aqui a hora, tudo. Mimi, né? Quando amanhã. Tem que trabalhar. Sim. Amanhã a gente tem a nossa live pra comentar sobre os filmes, eu tenho que falar de Duna daqui a pouco, tudo. Mas teve um movimento também bem homofóbico na vitória do Coda, não pelo Coda, mas pelo Ataque dos Cães não vencer. Quando o Sam Elliott fala que não existe essa coisa de homoafetividade no mundo do western, né, esse discurso é comprado e faz uma parte da academia baixar a nota, porque ela é por média, né? Você tem de 1 a 10, enfim, baixar a nota deles. Aí o resultado é a mesma coisa que aconteceu com o Segredo de Brokeback Mountain. Travei. Que o Ang Lee vence o Oscar de direção, mas não vence o filme. Porque também era o mesmo discurso. Isso repete. E um outro ponto que é interessante, né? A Netflix é o Brasil na Olimpíada de Futebol. Ele passa o tempo todo até ganhar. A dele demorou mais de 100 anos. Né? Você quer dizer que então a Netflix vai ter que sediar uma cerimônia do Oscar para ganhar o filme? E a Apple chega na primeira vez sem equipe. Sem equipe mais ou menos. Sabe? Com filme remake. Investir na última hora com 3 indicações contra um filme que ganhou 12 indicações e ganha o Oscar, ganha o PGA, que é o Sindicato dos Produtores Americanos. Quando o Sindicato dos Produtores Americanos dá o prêmio pro Coda, dizendo assim, nós, membros da Academia dos Estados Unidos, estamos apostando isso aqui. Aí os membros internacionais são minoria, não conseguem virar nenhum jogo, certo? Então houve uma disputa política também nessa relação da vitória do Coda, muito na ótica da homofobia, sim, não tenho nem dúvida disso. E eu acho que ainda colocando nessa mesma estrutura hollywoodiana, a gente ainda não pode desconsiderar que King Richard, Criando Campeãs, que deu o Oscar para o Will Smith, é um filme também nessa mesma estrutura, filminho para ganhar Oscar. Com aquela mesma estrutura, aquela mesma historinha dos turns, do ápice, de você chora, das caras e bocas do Will Smith. Não que ele não seja um bom ator, pelo amor de Deus, mas é feito para isso, como que uma recompensa da academia por nunca ter premiado o ator. E estamos aqui falando, só para você é o apresentador, né, Gustavo, mas só para lembrar, para quem não conseguiu assistir a todos, passar uma lista dos 10 que concorreram, né, porque a gente está aqui falando de alguns filmes. Então foi Belfast, Não Olhe para Cima, Duna, Licorice Pizza, Ataque dos Cães, Cora, No Ritmo do Coração, Drive My Car, King Richard, O Beco do Pesadelo e Amor Sublime Amor. Que eu acredito, assim, na minha opinião, obviamente, No Ritmo do Coração e King Richard seriam os 2 filmes que eu não... E Não Olhe Pra Cima. E ainda Não Olhe Pra Cima, né? Isso, Não Olhe sim. Pra Cima. Que tem uma estrutura diferente um pouco dessa que a gente está comentando, mas que justo não ganhou nada, vai passar daqui um ano, ninguém vai nem lembrar mais. Mas tu acertou o melhor filme. Tu disse que não seria o... Então podia ser qualquer um dos 9, você acertou. Eu acertei. Por exclusão. Por exclusão. O seu único acertou aqui. Eu achava, eu torcia muito pro Drive My Car também, mas claro. não achava que o Coda ia ganhar. Talvez se o Parasita tivesse ganhado no passado, o Drive My Car ganhava agora. Porque a relação deles é assim. E a gente chegou na live passada, quando a gente fazia as previsões, e fazendo a previsão de que Ataque dos Cães ia ganhar melhor filme e que Drive My Car não ia ganhar nessa categoria, a gente se complacia no sentido de que Drive My Car, pelo menos, a gente sabia que ganharia como internacional, né? Então, de qualquer forma, alguma justiça aí se faria. Eu sei que o Sérgio não vai concordar muito com isso, mas alguma justiça, ao menos, caberia. Mas veja, isso além de tudo revela um problema, que a gente passou a ter nos últimos anos algum filme da categoria internacional chegando na categoria principal. Mas em geral é um só. E aí o que acontece? Você já sabe que esse é o filme que vai ganhar a categoria internacional. Cadê a pior pessoa do mundo que não tá lá? Então, aí a gente volta a essa questão, quer dizer, não dá pra você ter só um filme da categoria internacional na principal.
Mas você que tinha É preciso ter 2, 3 ali, até para manter, inclusive, se a gente for pensar na cerimônia atrativamente, até para manter esse suspense de qual é o melhor filme da categoria internacional. E acho que ampliar esse aceno, ainda que no final das contas eles voltem a premiar o remake americano, enlatado ali, produzido por eles mesmos, mas você ter uma abertura maior para esses filmes, que acho que comercialmente, aí volta o que o Sérgio falou e já passo para ti, né? Comercialmente, isso importa muito para que esses filmes sejam mais distribuídos, a fala do Giovanni no início, né? Para que eles sejam mais distribuídos, para que mais pessoas tenham acesso. Vai lá, Sérgio. Não, então, nessa linha, então, o Drive My Car nessa lista é a desculpa, né? Não vamos colocar porque somos legais e esse vai aparecer. O meu único alívio nesse sentido é de que o escolhido para esse papel não tenha sido A Mão de Deus, que para mim foi não só o melhor filme de toda essa lista, mas o melhor filme do ano, né? Então ainda bem que deixaram ele lá no internacional sem ser favorito, para não passar por esse contraste tão grande. Mas aí também não ganha, né? Também não ganha. Mas aí também não Mas ganha, porque vai ganhar o que não precisa ganhar, ele tem a sua carreira. Mas aí, trazendo um pouco dessa reflexão, melhor assim do que ter criado uma expectativa tão grande em mim com Flea, por exemplo, e ter colocado Flea em 3 categorias e não dar em nenhuma. Exato. Deu nada. Porque, para mim, eu acho que já está na hora da academia começar a ver a animação com outros olhos. Eu acho que passou do tempo. Filmes feitos para crianças são maravilhosos. Acho que nós temos algumas animações mas aqui esse vai dar um que problema. são filmes maravilhosos. Mas a animação é mais do que isso. A animação não é única e exclusivamente um filme feito para criança. Sim. Então, nesse sentido... Os curtas animados lidam melhor com isso. Os curtas animados... A categoria de curtas. Sim. Então, nesse sentido, eu acredito que foi uma injustiça ter dado para Encanto e não ter dado para Flea, que, no meu ponto de vista, traz uma linguagem não nova, não é isso, mas arcaica, tradicional, de um desenho extremamente manual, né? Mas mostrado de maneiras diferentes, para momentos diferentes que o filme queria, para sentimentos diferentes que o filme queria tratar, ele dava o traço de uma maneira diferente. Então, eu acho que o Flea, para mim, foi o grande injustiçado do Oscar esse ano, porque ele criou-se uma expectativa muito grande com a Dinamarca, colocando ele em 3 categorias fortes, e aí passa. Nisso me traz... Mas sabe qual é o problema da animação ser mais destaque no prêmio principal? É que você vai dar Oscar pra Disney, porque a animação é pra Disney. Mas aí talvez precisasse criar uma categoria, animação para adultos, animação para crianças. Não, 2 prêmios. Que aí você prêmios faz de animação Disney e prêmios de animação não Disney. Porque Disney também tem a Pixar, né? Então fica revezando Disney e porque Pixar. ainda tem Pixar. Mas tem tempo que a Disney não ganha. Eu falei, a Pixar tava ganhando. É da Disney, então, né? Mas então, decepções, acho que pra gente pegar aí desse gancho. Filmes que não ganharam, mas que pra vocês mereciam. Na história ou agora? Nesse agora, né? A gente tá Licorice falando Pizza. Vamos sofrer Licorice só Pizza. nesse. Roteiro. Pizza. Roteiro. Injustiça. Licorice Pizza, Tragédia de Macbeth. Também Não, mas aí é a opção né? da Apple. Mas aí Tragédia de Macbeth tinha poucas indicações, né? Não Mas é a foi um opção filme da bem Apple. trabalhado. Eu acho uma decepção particularmente. Mas foi a Apple que decidiu. É isso. Ela falou, eu quero aí isso. a gente entra Eu na quero lógica toda. comercial Isso, eu quero toda. Sim. Que no final Da a competição. estratégia deu certo, porque saiu vencedor, ganhou o prêmio principal. Mas ela tinha um filme melhor na mão. O Macbeth, que é dos Coen, pô. Só que também... Mas aí, assim, os Coen já ganharam os Oscars deles, sabe? Já é aquela coisa, tá bom, a gente não precisa... O Denzel assim. Washington já ganhou dele. Pega o papel do Denzel e compara com o Will Smith. Aí é piada, né? Aí é Sim. piada. Não, é piada mesmo, assim, não dá pra comparar. É piada. Mas falando exclusivamente, se me permite aqui, sobre Licorice Pizza, porque foi o último filme que eu vi na minha maratona de Oscar, eu vi um pouco antes da cerimônia, e eu achei o filme completamente apaixonante. Paul Thomas Anderson tá aí no auge junto... o professor Edi, aqui outra provocação, o professor Edi disse que o Denis Villeneuve é o melhor diretor vivo, mas olha o filme dele, olha o trabalho desses Não, caras. o Coppola não morreu ainda. Eu ia falar isso, né? E o Scorsese tá aí. O Scorsese tá vivo ainda. Mas em atuação... Ele assumiu o erro, ele assumiu que tá errado aqui agora. Mas Ao em vivo. atuação Eu gosto tá de tantos foda. outros diretores. Mas a mise-en-scène construída por Denis Villeneuve. Mas não é do Denis Villeneuve, né? Eu gosto. Não. Lars von Trier, pra mim, é o maior. É o maior? Eu sou fanboy do Tarantino, eu sou fã de roteiro. Eu gosto mais do diálogo. Thomas Vinterberg do que Lars von Trier.
Que também é parceirinho da mesma cidade, vizinha. brother. Voltemos pro Paul Thomas Anderson. Pro Licorice Pizza. Voltemos pro Paul Thomas Anderson. Falando sobre roteiro. Eu acho legal filmes que tentam extrapolar aquela estrutura clássica. O que ganhou o melhor roteiro original, Belfast, a gente conversou muito sobre ele no nosso presencial, que foi um filme que a gente comentou junto. Ele é um filme formado em 3 atos, bonitinho, tudo, ok, ganhou, não vamos sofrer. Mas Licorice Pizza é um filme que ele se estrutura aparentemente sem se preocupar tanto com a narrativa. Você vendo o filme, você fala assim, qual é a narrativa que você está contando? Quando você percebe que a narrativa é a narrativa do primeiro amor adolescente, e em vez de tratar personagens, você trata as possibilidades que o primeiro amor traz no seu coração, eu fui pego com uma porrada tão forte, porque eu não vi trailer, eu não vi crítica, eu não vi nada, eu tava vendo o filme, bom, qual é a história, Paul Thomas Anderson, tu tá querendo me contar? E aí deu aquele, é o primeiro amor e as possibilidades. Eu sou um cara que recém saí da adolescência. Claro. Então, aquilo me pegou, que eu comecei a tremer, e eu vi com a minha esposa, eu sou casado, eu vi aquilo, caramba, se a gente tem politicamente vários filmes que mostram que o amor aprisiona, você se apaixona, casa, tem filhos e acabou, esse filme não, ele traz as possibilidades que se abrem a partir do momento que você descobre o amor. Mas parece que você tá esquecendo que é um menino de 15 anos, né? Mas Quase não é vilia, e que eu já tive uma experiência completamente ao contrário, porque eu já tinha ouvido muitas críticas negativas. E eu adoro quando isso acontece, porque para mim uma história bem contada, ela não precisa ter uma narrativa contínua. E com Licorice Pizza, em determinado momento eu tinha vontade de sair correndo, pular, porque parece que eu ia voar se eu pulasse. E essa é a sensação do primeiro amor. Que é mais ou menos isso, é a sensação do jovem, da liberdade, que faz muito tempo que eu passei dos 15 anos. Mas eu acho que o mais maravilhoso que o Paul nos faz é de reviver esse sentimento. Isso para mim foi o mais espetacular do Licorice Pizza, de ele me remeter a um sentimento de poder. É o poder do jovem que pode fazer tudo agora e que pula e vai voar. Se vai dar errado... Ei, por falar em jovem, esse ano é eleitoral, a juventude tem que tirar o título de eleitor, hein? 16 anos, vamos lá. Fica o recado. Se vacine e tire o título de eleitor. Sérgio, você também ficou apaixonado, quis voar vendo Licorice Pizza? Olha, não me tocou tanto, assim, eu gostei, mas uma coisa que acontece com esse filme, não há obrigação disso, mas foi um caminho que a crítica levou muito, que é a comparação com o restante das obras do Paul Thomas Anderson, de quem eu gosto muito. E aí realmente dele, né? Foi algo, eu ia dizer decadente, não é decadente, é um bom filme. Mas não fica à altura um filme menor de outros trabalhos. Sofre pela comparação. Mas eu acho que é uma visão diferente dele do mundo. Sim. E eu acho isso tão rico quando a gente pode diversificar a maneira que a gente mesmo vê o mundo, né? De olhar por outros olhos. E eu acho que ele se permitiu isso. E eu acho bonito demais. Ainda que seja muito ele. Ainda que seja muito ele. E por isso ele tinha que estar aqui na direção. Ele está, né? Pelo amor de Deus. Ele está na porque direção. O filme é Pegou ele. A vaga do Denis Villeneuve. Não tem outra condição. É ele. A maneira como ele vê o primeiro amor. Vocês não assustaram não quando viram o Kenneth Branagh subindo lá e pegando o Oscar? Eu me assustei, a gente até comentou no grupo. Eu acho que a gente pode encerrar com isso. É o segundo susto, que é o susto do F. Barry Chris, né? E o outro susto foi ele. Que é isso, que de outro lado você tem filmes como Belfast que ganha justamente por uma categoria que não era que se esperava que ele concorresse. Que é um bom filme, tá? Mas não era se esperava, por exemplo, dele ter uma competição muito mais forte, por exemplo, em fotografia do que em roteiro. Não é um filme tão forte justamente na categoria que ele vence. Sim. E filmes que saem também de mão abanando, além do Licorice Pizza, Amor Sublime Amor. E A Pior Pessoa do Mundo. Que é a pior pessoa tinha do mundo. Que é o melhor esse tinha que ter. É o melhor roteiro. É verdade, Amor Sublime Amor ganhou. Quem foi que ganhou com a adjuvante? Agora a Ariana DeBose. É verdade. Então já estava falando besteira. Amor Sublime Amor ganhou com a adjuvante. Sim, foi o ganhou com a adjuvante. E tá de bom tamanho. Então, inclusive é a mesma, né? Isso. A mesma personagem que ganha lá. A mesma personagem que ganhou. Exatamente.
Então, gente, a gente está chegando já ao final do nosso segundo bloco. Só gostaria de falar um detalhe antes da gente encerrar, que é um protesto meu pessoal. Eu acho que o fato de Licorice ter saído sem nada, pra mim só prova que a academia tem que de novo trazer uma categoria que tinha antigamente, que é melhor história original e melhor história adaptada. Até pra gente diferenciar de pontos mais técnicos, que é uma história do que é um roteiro, são coisas diferentes. Então, se tivesse essa parte, talvez seria uma indireta da academia de falar, olha, eu tô aberto a querer mais histórias originais e também histórias adaptadas. Seria perfeito, e eu que sempre pontuo que tudo no cinema tem que voltar para a história, eu ficaria feliz, então fica de registrado esse protesto. Então, com esse tapa na cara que o Douglas deu na academia, a gente encerra nosso segundo bloco e vamos para o terceiro bloco já já. Até Tapa lá. na cara foi Coda. Então, estamos de volta para o terceiro e último bloco desse nosso bate-papo sobre o Oscar, os vencedores, os possíveis impactos disso. E acho que eu queria começar esse terceiro bloco. Aliás, acho não, né? Tenho certeza. Estou fazendo isso, né? Eu acho, né? Falando um pouquinho das personagens, né, vitoriosas. Então, se a gente começar por atriz e ator, né, os prêmios de atriz e ator, nós voltamos a ver aquele fenômeno do personagem autobiográfico, personagem biográfico. Histórico. A história autobiográfica era do Belfast, né? Que também era uma atriz que ali concorria, e acho que essa era a pergunta, né? A boa parte dos indicados estavam em papéis biográficos, né? Em obras biográficas, autobiográficas. Como é que vocês veem isso? Esse lugar que eu acho que o Giovanni já tinha falado um pouquinho, né? De ter um modelo que é para ganhar o Oscar. E, em geral, esse modelo de biografia, de representação de personagem é bem efetivo. Só que aí você entra num ano em que você tem tantas biografias que você tem 3, 4 concorrendo da mesma forma. Então, nessas premiações, por exemplo, de ator, atriz, surpresas que ninguém aqui está dizendo que viu, né? Mas alguma decepção? O prêmio vocês achavam que deveria ter ido para outras figuras? Vai lá, Giovanni. Eu acho que o americano adora pegar beldades e transformar em enfeiar. E aí adora premiar esses feios que eram bonitos e passaram a ser feios para contar uma historinha. Acho que Charlize Theron já foi assim. Acho que vive tendo essas histórias. Então você pega aí o Will Smith, que interpreta o Richard, pai lá, e que dá um ar meio corcunda, enfeia o Will Smith, aquele homem bonitão, e aí transforma ele em fazendo caras e bocas, e os americanos adoram fazer isso. Ele é ruim? Claro que não, é uma atuação boa, mas não acho que mereceria ganhar, até porque eu acho que, de fato, a grande atuação desse ano foi do Benedict e merecia demais ter ganho, porque eu acho que ele se entregou num papel que tinha muitas camadas de personagem, era muito complexo, e ele se entrega de uma maneira muito genuína. E aí fica nessa coisa da representação que vem também com a Jessica Chastain, aquela mulher linda que não é que se enfeia, porque a Tammy Faye não era necessariamente feia, mas ela era caricata, e aí você faz aquele personagem altamente caricato. Também é uma boa atuação, ela consegue representar, pegar a essência, o olhar da Tammy Faye. Para quem acompanhou a Tammy Faye nos Estados Unidos lá na década de 70 e 80, dizem que a Jessica Chastain conseguiu dar, de fato, o mesmo tom de voz. Mas, mais uma vez, é você pegar uma figura linda americana e transformar para dar um prêmio para essa figura. Então, eu acho que tanto na categoria de melhor atriz quanto na categoria de melhor ator, a gente teriam outras pessoas que mereceriam. E aí, no caso da atriz, só para finalizar e dar minha opinião pessoal, eu daria para Olivia Colman, que eu acho que é impagável e foi para mim a melhor atuação do ano.
De novo, né? Outro ano. Sim. Agora, a gente pode então mudar o nome da categoria para melhor imitação de personalidade da vida real? Existe essa tradição americana que já se espalhou para muitos lugares. Basta ver a enxurrada de obras da Globo Filmes, por exemplo, que vão nessa mesma linha, né? Que é uma concepção de interpretação válida, sim, é interessante esse exercício do ator, mas vai muito além. Só fugindo, mas sem querer fugir muito da questão central aqui, essa questão da biografia me lembra muito, é um filme memorável, mas mesmo memorável eu esqueço o nome dele, que é uma cinebiografia do Bob Dylan. Ele não está lá. Ele não está lá, Com né? a Kate... Com a Kate Blanchett e um monte de atores Sim. absolutamente diferentes, de gêneros diferentes, idades diferentes, e todos são o Bob Dylan. Sim. Isso é um exercício. Você tem uma mulher, você tem um ator negro, isso, você uma tem criança. uma criança. Exatamente. Mas não você transformar a ponto do ator desaparecer e você ver concretizado realisticamente aquele personagem. Ganhou o Oscar de cabelo e maquiagem, não pode ganhar de atuação, não. Porque coloca tanta camada ali que você não vê. Mas que é tá o acontecendo. ápice da lógica do melodrama, né? Que é essa coisa de tentar enganar, né? Que é fazer passar de fato por outra pessoa. E sempre com pinceladas de dramalhão muito fortes. Mas aí eu coloco, há atuações inclusive premiadas, não exatamente o caso desse ano, mas de outros, de interpretações excepcionais nessa linha. Isso é possível. O que é problemático é você focar a ideia de uma boa atuação apenas nessa questão. Passar pano para personagem que a Jessica faz, o que ela faz? Ela passa décadas explorando a fé alheia, explorando o dinheiro da fé alheia e constrói uma fortuna através de golpes. E o filme passa pano pra caramba ali nos personagens Isso aí que eu ia históricos. falar. E você premia essa criatura. Para além de premiar, a Jessica ainda faz um discurso defendendo a figura. Que acabou com a vida de muita gente. Isso foi um Eu problema. já tava gritando no grupo lá, né? Sobe a musiquinha pra ela sair daí. Se a gente levar em consideração, por exemplo, que a academia odeia filmes de fantasia, eles pegam esses filmes em tese baseados em fatos reais, mas fantasia completamente, o arquétipo humano, põe num padrãozinho ali e vende o filme. Eu acho isso triste. E do ponto de vista assim, de história, de roteiro, minimiza muito. Você não pega um personagem... Por exemplo, tem aquele filme do Churchill, feito há pouco tempo com o Gary Oldman. Você não vai pegar uma figura como o Churchill e mostrar os defeitos dele em tela, vai virar A quase... Margaret Thatcher, né? É. A Margaret Thatcher com Então- a Meryl Streep, né? Então eles pegam esses filmes e fantasiam e transformam o personagem mais super-herói. Eu não consigo comprar mais, eu não gosto, não são filmes que eu mais gosto. Mas, por exemplo, aqui falando das categorias de quem não ganhou, eu achei a atuação do Andrew Garfield em Tic Tic Boom excelente. Sim. E o filme ele tem assim uns momentos da narrativa que são E é biográfico, mas não cai nesse mesmo lugar. E Não só vai ter. lembrando que a gente comentava no off, Douglas, só te cortando, abrindo parênteses, que o Andrew Garfield ainda está em 2 outros filmes que também estavam no hall dos indicados, né? Que ele também fez Spider-Man e ele fez... qual outro que a gente comentou? É o e Os Olhos de Tammy Faye. Isso, da Chastain. E o Tic Tic Boom, que foi pelo qual ele A concorreu, Chastain, né? inclusive, Só fala dele, né? Sim, Dedica sim, ali a sim, ele sim. também, né? Só para ver a O- versatilidade desse ator, né? É até pra falar, não é não fazer, mas não é o que você faz, é como faz e do jeito que foi feito, minimizou muito. E até se você fizer metalinguisticamente, como foi feito no Eu Quero Ser John Malkovich, aí é uma outra maneira também, né? Outro filme que Ninguém eu nunca nem- interpretou o John Malkovich tão bem quanto o John Malkovich. Né? Outro filme que eu pensei agora, por exemplo, o Bohemian Rhapsody, que fizeram com o Fred Mercury ali, assim, eu achei até ofensivo. E, de novo, ganhou. Mas é Ofensivo é o prêmio, É ofensivo. aquele prêmio é ofensivo. Tudo. Foi. E o prêmio de edição daquele filme? Agora, eu acho que um outro trabalho paralelo ali é o filme do Elton John, né? Rocketman. O Rocketman, que é excelente. que é excelente. E aí você tem justamente a fuga dessa imitação, né? Desse pastiche da pessoa. Mas até pegando algo que o Ed já falou aqui, o que mais me encantou em Tic Tic Boom é uma música específica que o Andrew Garfield ele entrega tanto, que é aquela música que ele faz provocando o que é preciso
para provocar uma geração. O jeito que ele atua, o jeito que ele canta, o jeito que ele grita ali, aquilo é bonito, assim. E aquela música ficou na minha cabeça, assim, realmente. A gente vive... Eu lembrei aqui de uma música brasileira, que a juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerantes. O que é preciso para despertar essa geração? O filme trata disso. Sim. E eu achei excelente, gostei muito e ficaria feliz se fosse para ele. Eu também gostei muito. Embora, vendo assim dos filmes, eu acho que o Denzel Washington aqui... É o Denzel. O grande papel Realmente Denzel. assim, Benedict Cumberbatch, mas o Denzel... Não, Denzel. Não, eu acho que fica claro que você tem que ter pelo menos 3 atores Vamos marcar. que mereceriam mais esse prêmio Vamos ter posição. do que o Will. O Will não merecia. O Will não merecia. Não tem nada a ver com O Will não tapa, não merecia. tem nada a ver. Não merecia. Não merecia Era porque não é o conjunto melhor da papel obra, da história, né? Não não é a merecia. melhor O filme é interpretação. ruim, o filme não é bom, Agora, eu só a queria atuação é mediana. chamar a atenção Agora, uma coisa Denzel que é é, foda. que é interessante, que é o Tic Tic Boom. Eu acho que é um filme muito interessante, que ele lida com a lógica dos musicais, né? Um musical metalinguístico, e ele tem uma construção que, apesar de ser muito centrada no personagem principal do Andrew Garfield, ela abre espaço para a construção efetiva dos outros, inclusive para várias aparições de figuras da história da Broadway. Sim. E eu acho que é significativo Ele tem que dramas dos filmes... terrivelmente humanos, né? Então, eu acho que é significativo que dos trechos de concorrentes ali de melhor atriz, de melhor ator, ele é o único que não aparece só ele interpretando. Aparece ele com um outro ator, porque nunca tem um momento que é tão só ele. Só ele. Ele sempre está em diálogo com... Mesmo quando é só ele na cena, eles, pela montagem, pela proposta metalinguística do filme, eles colocam ele o tempo inteiro em diálogo. Então, eu acho Quando ele tá significativo ali que o no trecho que piano- aparece lá, não aparece só ele. Mas quando ele tá ali no piano, ele ainda tem a plateia que tá aqui somando com ele. Isso. Ou ele tem os back vocals, ou aqueles cantores que estavam ali do lado. Concordo. E não é, por exemplo, aquele personagem único no filme, todo mundo tem a história só vinculada a ele. Não, os outros têm seus dramas, têm suas vidas, e tem até umas músicas. Outra música que eu lembrei agora, que é um musical, o personagem é aquela hora que ele está cantando Isso é a Vida Real. E o drama que ele está passando, sem contar aqui nenhum spoiler, que eu não quero estragar, que acho que é um filme que vale a pena, é um filme terrivelmente humano. Sim. Ele tem dramas humanos demais. Agora, a Netflix Vai lá, concorreu aí. em 30, em 27. Ganhou nada, né? Deu direção. Pois é, aí já entrando, né? Porque Tic Tic Boom está na Netflix, então quem quiser ver, assista Direção? lá. Mas já entrando Fica a até no- pergunta, eu acho que essa é a provocação, né? Netflix mais uma vez era franca favorita, dessa vez Netflix vai ganhar, é um baita filme, que Ataque nada. dos Cães, tem todas as questões que acho que você já falou, né, relacionadas à homofobia, que acho que isso permeou também muito a discussão, mas o ponto é, Netflix não ganhou de novo. De nada. Isso é um problema para Netflix? Ganhou sua direção, né? É. Não é só, é muita Mas, coisa. mas assim, isso é um problema para Netflix não ganhar? Eu acho. Ela precisa vender, ela precisa de assinantes, ela está concorrendo num mercado muito cruel e a maçãzinha está crescendo, e aí ela é desafiada pela maçãzinha e perde. Certo? E daqui 5 anos esse mercado streaming vai ser muito maior do que o mercado, já é, né? Do que o cinema em si. Já é. Então, como é que vai ser? Quem que vai estar despontando nessa relação? A Netflix precisa estar ganhando prêmios, precisa estar fazendo bons filmes, precisa dialogar. Então, por isso que ela precisa ganhar prêmios. E assim, E eu fez acho falta que pra ela. até onde não tinha uma outra plataforma streaming que concorria com ela, para ela tanto faz, porque continuaria tendo assinantes, porque eu acho que os públicos são distintos, é um cinema que você faz direcionado, enquanto não tinha uma concorrente, tanto faz. Opa, agora alguma coisa despertou. O que seria a Tá HBO surgindo sem aí os a prêmios Apple. Emmy? O que seria a HBO sem os prêmios Emmy? Família, o Sopranos tivesse ganhado, sim. o Mad Men, sabe? O que seria? O HBO já estava muito atrás. Hoje a HBO é a grande produtora de série mundial. Ela tá, o hype é altíssimo da HBO. Olha que tá fazendo sucesso. Sim. E a Netflix precisa de prêmios. E não tá saindo. E não tá sendo. Bom, até 1 ou 2 anos atrás, a grande questão é: a Netflix é um problema para o cinema?
como é que pode? Vai entrar no Oscar ou não vai? Porque aí agora o Oscar é um problema para Netflix. Isso. Se vira Netflix. Arruma um jeito. Problema Não seu, tô né? aqui para cuidar da sua empresa. Esse ano Sim, nem pra foi cuidar o do caso. cinema. Esse ano nem foi o caso, mas ano passado, por exemplo, ela ganhou alguns Oscars em categorias ditas menores, né? De curta de animação, que inclusive não era uma animação não era uma animação infantil. O povo que vocês odiaram e que eu amei. Mas eu cravei que ia ganhar. Você lembra? Realmente. Eu gosto do polvinho. Polvinho é legal. É divertido, é divertido. Polvinho. Ela ganhou um monte de prêmio ano passado. Esse Não ano vamos foi só um. voltar nessa discussão, é porque o povo, eu assisti. Eu assisti numa sequência tão inspiradora que aquele povo, para mim, era a salvação, a conexão da humanidade com a natureza. Eu tava muito inspirado o dia que eu assisti o Professor Polvo. A Netflix merecia, por exemplo, ganhar Roma. Talvez mais do que agora. E não rolou. sim. Que é tipo, a Que Horas Ela Volta na versão mexicana, né? Mas aí pra você Mas, que é um fotografia, defensor do cinema brasileiro ali, Que Horas Ela Volta? Não merecia ter? Mas é problema brasileiro, né? Que não indica, quando indica é um mês antes, não faz campanha, não tem dinheiro, enfim. É erro nosso. Aí é culpa nossa. Mas enfim, e a Netflix, Que Horas Ela Volta a concorrer com a melhor obra? Já no ano que vem? Eu acho que a Netflix vai parar agora e dar uma pensada de 7 dias. Não sei, ela já tá engatilhada 5, 6 filmes pra esse Eu ano. gostei dos 7 dias. Pô, ela tá com contrato com o Fincher. E ressuscita. Scorsese. Depois de 7 dias ela ressuscita. Depois de 7 dias. Mas os serviços de streaming agora estão ficando cada vez mais concorridos. A gente tem várias coisas. A Apple veio com o pé na porta, soco na cara, botando suas credenciais e talvez cresça muito mais. E com um catálogo pequeno. Com um catálogo pequeno. Pequeno. A gente tem a Prime Video que comprou agora a... Coda passa na Prime Video. Isso. Pra América Passa Latina. Eles Vai vão passar comprar o no Prime estúdio Video. inteiro agora, aquele do... A MGM. A MGM. Então, pode vir mais forte, vai vir com séries como tá fazendo série do Senhor dos Anéis. Então, vai ficar um mercado muito mais concorrido. Talvez o Jeff Bezos agora é dono do 007. Exato. Das pessoas não. E ele já tem cara de vilão do 007, né? E ele vai voltar. Dentro da ilhinha. Aí vem um pescador, vai salvar ele, Isso. curar ele. Exatamente. Um ano depois ele aparece mais forte e ele volta. Então, mas No final do filme. Sem dar nenhum spoiler. No final, assim. Isso. Mas pra mim, pessoalmente, que com a opinião completamente isenta, eu não senti nada assim por isso da Netflix, porque agora ela colocou de cobrar pra pessoas que dividem a tela. Então, né? Pra mim foi uma consequência. Eles querem fazer interessante isso, dela. né? Eles querem fazer isso. Eles Eles perdem vão demais. começar a fazer isso. Talvez agora eles voltem atrás. Então, pra gente encerrar, considerações finais. Vamos fazer uma rodada aqui. Edi, quer começar? Eu acho que esse ano específico do Oscar ele não tem nada de destaque comparando os outros anos. A gente teve anos melhores. Eu acho que fica de lição como a academia ela consegue fazer injustiças sequenciais ano após ano. Isso fica de lição também como o Festival de Cannes é realmente a grande referência mundial de cinema. E o problema nosso de não comentar o Cannes é porque quando chega o filme do Cannes, ele chegou só para Cannes. A gente não tem acesso. A gente vai ter acesso a Cannes no final do ano, né? E aí que tá. Mas é divertido. Eu acho que é uma cerimônia democrática, a gente consegue ver os filmes, dialogar. A gente não está passando pano pro Oscar, entender a importância do Cannes, mas entender que é aqui que a gente pode comentar, que a gente consegue ver os filmes, certo? Mas e a decepção também por Coda, não que seja um filme ruim, mas também não que seja um filme bom, né? É igual a história do Will Smith, né? Quer dizer, não é que a atuação dele é ruim, mas você tinha tantas tão melhores. Não assim, pelo menos. A gente precisa de uma transmissão de Cannes, né? Precisavam Os transformar filmes ali também passarem para antes, transmissão. né? Pra gente. Olha o que acontece com o Marighella. Ele vai para Cannes, aí ele vai para Berlim, mas não vem para cá. Passa muito, não é culpa deles, né? A questão da distribuição, de sala, problema com a Ancine, mas os alemães viram o Marighella primeiro que os brasileiros, né? Por quê? Essa é a questão. Sérgio. Eu vou voltar, vou me repetir, né? Eu acho que enquanto processo, enquanto cerimônia, é uma narrativa, é como se fosse um filme à parte, o Oscar. E como produto comercial, ele é feito para a gente esquecer essa narrativa
ela vai virar história, ela vai virar memória para daqui a alguns anos resgatarem, olha, naquele ano e tal, e o ano que vem a narrativa é outra, porque o contexto, as relações comerciais dentro do cinema, os interesses vão ser outros. Ano que vem não tem tapa. Não, outra coisa, né? Outra coisa, esse arco, que eu ainda suspeito que podia estar no roteiro. São dois Talvez. atores, dois comediantes, pode ser. E se não estava no roteiro, entra. Agora. Eu acho que essa é a questão. linha. Tudo é absorvido. Tudo é absorvido. Exato. Né? Tudo vira parte do evento, né? Do show. Plot twist. Douglas. Bom, pra mim, que analiso o Oscar, vejo os filmes e só vou pelo coração, eu, toda vez que vou apostar, como eu não tô colocando dinheiro, eu falo assim, cara, eu vou acompanhar os filmes que eu gosto. Por isso sempre eu perdi o Edi, pode comemorar mais um ano de vitórias aí, Edi. E acho que Invicto. Invicto. Mas teve um ano que eu perdi por um. Mas perdeu, meu querido. De fato, ele está correto. Bom, mas para quem vota pelo coração, que vê os filmes e gosta, eu acho que foi um ano um pouco doloroso. Melhor roteiro original não dava para ir pelo coração. Melhor filme tem aqueles problemas. Melhor ator, melhor atriz. Melhor atriz coadjuvante, a minha favorita nem estava indicada. Então, aí é até pior. A mãe lá de Belfast. A mãe do personagem principal. Sim. Pra mim ela merecia, A mas Judi fiquei Dench. apaixonado. Não, deixa a avó. A avó. Que estava indicada. Catriona Bates. Eu nem ia lembrar esse nome, que nem o Giovanni, que tem uma memória invejável. Eu lembro ela como uma personagem, a mãe do personagem principal. Catriona. E pra mim ela tinha que estar indicada, ela que faz o filme ser um filme. Ela que traz toda hora, ela que mantém. Então, fiquei apaixonado realmente na atuação dela. Tem gatilhos pessoais pra mim, como eu contei lá na nossa sessão comentário presencial. Então, ficou nesse sentido. Eu acho que a cerimônia terminou com um gosto amargo, aquele gosto de, quem vai ver por apostas, sem ver que aquilo é uma narrativa, que apesar de todo o glamour, todo o escapismo, tudo, pensar que ali há realmente algo para ser aprendido, eu saí com gosto amargo, saí triste. Hoje, eu não reclamei tanto de Duna, não deu muito espaço, mas por fato de Duna sair como o maior vencedor, para mim só mostra como essa cerimônia foi completamente incoerente. O filme, que, entre aspas, é o grande filme, sai como grande vencedor, a pessoa que coordenou tudo aquilo não estava indicada a melhor diretor. Acho que isso é um grande exemplo de como foi uma cerimônia incoerente, estranha, e que espero que para os próximos anos a academia realmente decida o que é o Oscar e vá. Há possibilidades narrativas, sempre há, mas tem que escolher um e seguir. Esse ano foi muito, eu vou ou não vou, fico no meio, foi ao menos o que eu senti. Deixa eu interferir só numa coisinha. E a pessoa que foi premiada por coordenar tudo que ela coordenou não foi premiado, ou seja, a diretora. Esse caso acho que ainda piora. Outra... Giovanni. Falaram tantos adjetivos, eu vou falar mais um, pesado. A sensação que eu tive ontem é que a cerimônia foi pesada. Um tapa na cara? Eu acho que o tapa na cara, se foi ou se não foi roteirizado, isso é uma dúvida, porque eu tenho certeza, como o Sérgio disse, que vai passar a ser, né? Mas eu acho que já estava pesado antes. Eu acho que a cerimônia ela tentou ser diversificada e não foi. Ela tentou resolver conflitos sociais e não resolveu. Ela tentou mostrar conflitos físicos e não mostrou. Eu acho que ela tentou muita coisa e não conseguiu. Ela tentou ser engraçada e não foi. Então eu acho que, e pelo amor de Deus, não é que tenha sido tudo ruim, mas no geral eu senti que foi uma cerimônia pesada. E aí os raros momentos de arrefecer o nosso coração ficava pequeno diante do próximo que vinha, que aí vinha e dava outro tapa na cara. Então acho que é a cerimônia do tapa na cara mesmo na nossa. Bom, eu acho divertido que a gente começou falando que não entraríamos nesse assunto. E quem levou um tapa na cara fui eu, que fiquei de bobo ali no começo, que todo mundo resolveu falar. Isso é o spoiler reverso. É um spoiler reverso, é o plot twist. É o plot twist da nossa conversa. E eu acho que você abordou uma coisa interessante, que é o famoso quem tudo quer, nada tem, né?
Quer dizer, uma cerimônia que tentou atirar para todos os lados, tentou falar de todos os jeitos e acaba com isso virando uma grande salada ali que não funciona, esse ano, que não fala direito para ninguém. Só, desculpa interromper, mas já interrompendo, pegando o que o professor Sérgio falou, se a cerimônia esse ano fosse um filme, seria um Todo Mundo em Pânico. Lá da série Todo Mundo em Pânico. Bom, meu medo é que essa série teve uns 10 filmes, né? O meu medo é que a gente vai ter Todo Mundo em Pânico 2, 3 nos próximos anos no Oscar. Enfim, encerremos aqui nossa conversa, acho que só para fazer uma recapitulação, né? Quer dizer, o melhor filme da noite, né, foi considerado o Coda, né, o filme do Douglas ali no Ritmo do Coração, que ganhou, além de melhor filme, ele ganha também melhor ator coadjuvante e ganha roteiro. Que eram as 3 categorias que ele estava concorrendo, né? Ou seja, ele ganhou todas as categorias que disputou. Melhor direção foi para Jane Campion, que, como o Sérgio colocou aqui, né, ela foi eleita a melhor diretora, mas tudo que ela dirigiu não ganhou nada, né? Isso. Tudo que ela coordenou não ganhou nada, porque concorria em inúmeras categorias. A melhor coordenadora das coisas que não foram consideradas boas. Exatamente. A atriz foi a Jessica Chastain, pelos Olhos de Tammy Faye. Melhor ator, o Will Smith, pelo King Richard. A atriz coadjuvante, a Ariana DeBose, com Amor Sublime Amor, que eu já estava no bloco passado dizendo que não tinha ganho nada, né? Ganhou. E ganha pelo papel que também deu o Oscar na versão original, né, da obra. Que teve um momento legal no discurso dela, falando sobre o queer, uma questão atual. Sim, foi um discurso bonito. O ator coadjuvante foi o Troy Kotsur no Ritmo do Coração, que também foi bonito, né? Porque aí ele fez um discurso... Foi lindo, foi o melhor momento. Isso, que aí ele teve... Eu ia falar, fez um discurso em Libras, mas Libras é a língua brasileira de sinais, né? Fez o discurso na língua americana de sinais, né? O filme internacional, o Drive My Car. O melhor roteiro adaptado, como eu já disse, o Ritmo do Coração. Roteiro original, que surpreendeu aqui, o Belfast, né, que era justamente a categoria que não se esperava que ele fosse ganhar. Figurino para Cruella, né? Olha, a gente não falou da Disney aí, né? Justo, mas foi justo. Foi, não é. Bom trabalho de figurino. E é um filme em que a relação com o figurino faz parte da própria obra. Aí a gente começa no Duna, né? Que ganhou a trilha sonora, melhor animação pro Encanto. Hans Zimmer, gênio. Então vamos pelo que merece, de fato. Sim. Então, ó, tá vendo? A gente já começa com o Duna, com o Douglas aqui se exaltando, de tanto que ele gosta do filme. A melhor animação... Duna é de história, assim. Técnico perfeito, história... Melhor animação para Encanto. O Giovanni ficou triste, queria um Disney. Já deu de Disney. Já deu. Disney melhor categoria, né? Assim como o melhor imitação de personagem da vida real, tem que ter a melhor filme da Disney, né? Curta de animação, o The Windshield Reaper, que eu não assisti. Windshield Reaper. Recomenda? Muito bom. Ó, esse ano eu não consegui assistir. Já foi documentário? Não, ainda não. Tô aqui, ó. Curta-metragem em live action, né? O The Long Goodbye. E o documentário que o Douglas estava aqui querendo puxar, que é o Summer of Soul. Mas vale lembrar que aqui nessa categoria nós temos... Ah, não, Douglas. Não porque tem o documentário e o documentário de curta-metragem. O documentário de curta-metragem. Que é o The Queen of Basketball. Não, mas é porque o Douglas estava querendo lembrar que tem o Lead Me Home no melhor documentário de curta-metragem, que é co-dirigido por um brasileiro. Era um brasileiro que estava aí participando. Que era a nossa concorrência, que perdemos mais uma vez. Mas que ganhou Queen of Basketball, que é espetacular. Assistam, quem tiver acesso. Melhor som, Duna. Concorda, Douglas? Melhor som. Musical. Canção original foi para Billie Eilish, que está longe de ser um dos melhores temas do James Bond, mas é uma boa canção. É a melhor música das que estavam concorrendo. Maquiagem, cabelo para os olhos do Tammy Faye. Injusto. Mas deu não só o Oscar para maquiagem de cabelo, como deu para Jessica Chastain. Tinha que ir pra Duna. Pela melhor imitação de personagem da realidade. Tinha que ir para Duna, né? Seria o certo. Mas efeitos visuais foi. E eu acho que esse também era merecido para Duna. Melhor fotografia, Duna. Melhor edição Duna. E melhor design de produção. Duna! 6 vezes Duna. Posso ter um protesto sobre design de produção?
Acho que você já vai lá. Leia então. Sem protesto. O tapa foi na mesa, não foi na cara, pelo menos. Então, Eu acho que a gente vai parar por aqui. Obrigado, gente. Obrigado para quem acompanhou todas as sessões comentadas, presenciais, as conversas. Queria agradecer a cada um de vocês, Edi, Sérgio, Douglas, Giovanni. Agradecer mais uma vez a Rafaela, a Gabi, a Tawane, que tiveram com a gente conversando, que infelizmente não puderam estar aqui hoje, mas que conversaram muito com a gente, que trocaram muitas ideias. Então fica aqui também Só abrir um parênteses, agradecer a equipe de produção aqui da Fundação Cultural, da TV FCP, Elisângela, Júnior Suzuki, Marcos Zaba, Denis Kissner, todos envolvidos, muito, muito obrigado. Foi feito com muito carinho e eu acho que para quem acompanhou desde a primeira live foi melhorando, né? Foi ficando mais glamuroso. A gente ainda chega lá, vocês vão ver. Vamos ter altos programas aqui. Obrigado. Ou seja, a gente ainda consegue fazer a nossa versão de Todo Mundo em Pânico, como disse o Douglas. E quem tá em pânico, inclusive, é a equipe de produção, que a gente já alongou esse bloco demais. Então é isso, gente. Obrigado. Beijos. Até ano que vem.